Bom dia a todos, bom dia brasileiro, bom dia carioca. Este vídeo aqui, desde o início deste mês, eu não pretendi fazer o vídeo, uma matéria que eu vou falar. Eu vou estar, no vídeo que eu fiz, sobre a história de Abraão, aí a causa da revolução, a causa da independência do Brasil. E depois eu vou fazer um vídeo sobre a história da Sarah Egod. Aí depois eu vou contar a história do Alexandre o Grande. Só que hoje eu vou fazer o vídeo dando uma aula aqui, que é a aula do EBD, Escola Bíblica Dominical. O tema é a Igreja dos Gentios. Entendi que a igreja sobre Gênesis ou por aí. Vou abrir aqui. Vocês podem acompanhar comigo. Abre a revista na lição 1. O tema é o chamado para os gentios. Só que eu não vou dar aula, só vou ler o texto, porque eu não tenho o poder, a condição de abrir, falar, comentar, não. Mas o meu professor de escola dominical que é assim. Ele é disso. Mas eu creio que ele, quando começou essa jornada, essa carreira, ele também foi a mesma coisa comigo. Vou começar agora pela primeira vez a dar aula de escola dominical. Não vou prolongar muito, não vou. Pelo menos a aula vai ser por volta de 5 ou 10 minutos. Vou começar aqui. O tema é, lição 1, dia 5 de julho de 2026. Que já passou, que é o domingo agora que passou, no dia do jogo do Brasil e Noruega. O Brasil foi eliminado de forma de sacanagem. Desculpa a palavra. O Brasil perdeu de 2-1 para o Noruega, com 2 gols de Haaland e 1 gol do Neymar de pênalti. O último gol dele na Copa do Mundo e na carreira provavelmente na verdade, foi o último gol dele na Copa do Mundo, que ele mesmo informaram que vai ser a última Copa dele, por conta da condição física dele. Então, o tema é o chamado para os gentios. Textual. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: a partir de mim, a Bernabé e a Saulo para a obra e eu a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Introdução. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1 e 8. O Evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a igreja virada da narrativa quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura que o Espírito Santo convoca Paulo e Bernabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao direto do Espírito para alcançar as nações. Número 1. O nascimento da missão gentílica. Antioquia, um centro escolhido por Deus, fundado por Seleuco Nicador em 300 a.C.
Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Outramente, grego helenista o abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleuca. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Foi lá na Antioquia que surgiram pessoas chamadas cristãos na primeira vez. Não por acaso, Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Tá vendo? O Antioquia foi um centro foi um centro de obra missionária em ver a todas as nações. Foi lá que começou a obra evangélica, desde lá até aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo. Não todos. Na verdade, há alguns lugares do mundo que tem evangelho, que tem lugares por aí, tem muitos lugares no país que o evangelho é proibido por conta de ditadura, democracia que é contra o evangelho e tudo. Não sei como é que se fala, acho que é tópico 2, ou tá aqui, ó. Isso aqui, não sei se isso aqui se chama tópico ou alguma coisa. Vou falar número 2 do 1. Número 2. Profetas ou doutores servindo ao Senhor. A liderança reunia profetas e doutores, mestres, e ministério que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Os profetas exaltavam mediante inspiração direta, os mestres instruíram com base nas escrituras e na tradição do ensino de Jesus. Durante o ensino ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e aperta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. 3. A separação de Paulo e Bernabé. O Espírito Santo ordenou: apartai de mim a Bernabé e a Paulo, para a obra que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando os seus melhores obreiros. Tá vendo, pessoal? Para Deus, para o Espírito Santo responder, falar, a igreja tem que ter jejum e oração. Na minha opinião, tem gente que fala que tem que ter santidade, tem que ter praticar menos pecado, mas na minha opinião, tem que ter jejum e oração. Na minha opinião, eu ainda não confio se deve viver no pecado, mas para mim o melhor é viver menos no pecado, viver mais na santidade, viver mais obediente para o jejum e oração dar mais certo. Por causa disso, que o Espírito Santo respondeu e ordenou a se afastar Paulo, a Bernabé, mandaram Paulo e Bernabé se afastarem dos dois para fazer a obra. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. Eu olhei aqui, parei de ler aqui agora, eu olhei para vocês, só para olhar só para olhar quilômetro, que agora é 9h45. Eu acho que isso aqui vai dar 20 minutos. Eu acho que vai dar. Voltando aqui.
Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão ao gentio é assumida oficialmente pela Igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. 2. A parte aqui. 2 aqui. Não sei como é que fala. Não sei se é tópico 2 ou por aí. O Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito que conduz é a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de ato do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os profetas permaneceram retraídos com Pentecostes, tornando-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Tá vendo como é que o Espírito Santo é bom? Tá vendo como que o Espírito Santo é bom? Ele é maravilhoso. Vontade de cortar isso aí, porque essa parte não ficou muito bom, não. Não vou fazer isso não, porque vai dar muito trabalho. Passando vergonha. O poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito, e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Seria muito bom, viu isso aí? Essa parte é muito importante. Os discípulos, os apóstolos, evangelizavam os lugares com muita... com ânimo, tudo, por causa do Espírito Santo. Entendeu? Caraca. Tem que ir embora. Só vou ler essa parte aqui na parte 2 aqui. O batismo do Espírito Santo lhe deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Essa função não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar a resistência, realizar sinais e consolidar a igreja em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos e multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. Vou encerrar por aqui porque não vai dar não. Ó, já são 13h27 minutos. Não, 13h20 minutos. 13 minutos e 34 segundos do cronômetro do vídeo. Vou encerrar aqui. Então vai ter a segunda parte da revista que não vai dar não, que eu tenho que ir embora. Porque a regra aqui na escola, aqui no Colégio Jardim, Colégio Estadual Jardim Gláucia, acabou a aula em geral. Cada turma, vai ter que ir direto para casa. Eu estou aproveitando esse tempo aqui para fazer o vídeo aqui. Então, fico com Deus aí. Boa tarde. Ou, quer dizer, bom dia. Fico com Deus e tenha um bom dia.